Olá, boa noite a todos que estão entrando. A gente começa já já, vamos aguardar mais 1 ou 2 minutos enquanto os demais entram. Mas eu quero dar boas-vindas a mais uma live da StepU. Como você já sabe, a StepU conta com conteúdo de qualidade, gratuito, periodicamente distribuído pelos nossos canais. No nosso site, nos nossos perfis nas redes sociais, são lives, podcasts, artigos, conteúdos com foco em desenvolvimento de competências comportamentais e todos os temas inerentes à vida corporativa, à vida profissional, ao desenvolvimento de carreira. Não posso deixar de falar também que a gente da StepU está muito feliz que há cerca de 2 semanas lançamos o programa de assinatura para empresas. Um programa completo em que a empresa pode levar para os seus colaboradores pacotes com todos os nossos programas de desenvolvimento de competências comportamentais. Então não deixa de acessar o nosso site, stepu.com.br, e conhecer o programa para empresas, que inclusive em breve a gente vai estar lançando também para as pessoas, para a pessoa física. Já recebemos alguns e-mails perguntando se vai estar disponível também o modelo de assinatura para a pessoa física, e certamente estará. Em breve a gente libera para todo mundo. Bom, hoje eu tenho o prazer de conversar mais uma vez com o Jean, instrutor do programa Gestão de Conflitos. Já está entrando aqui, deixa eu liberar já para ele entrar, para nós iniciarmos. Boa noite a todos que estão entrando. Olá, Jean, boa noite. Muito boa noite, Carlos. Como está você? Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo. Bom demais estar aqui contigo. Eu que agradeço. É um prazer receber você mais uma vez nesse bate-papo, sempre tão interessante, sempre cheio de informações e que certamente faz diferença aí na vida de muitas pessoas que escutam a gente. Vou te apresentar rapidamente e já vou começar com uma pergunta que certamente está na cabeça de muita gente que está ouvindo, está vendo a gente. Bom, o Jean é fundador da Tempo Zero Desenvolvimento Humano, diretor regional de projetos do Instituto Antacarana para o Desenvolvimento da Consciência em Ambientes Formais e Informais, professor de pós-graduação em Educação Lúdica na ISE Vera Cruz, assim como também leciona na HSM, na Fundação Dom Cabral, é mentor pela Escola de Mentores Sidney Oliveira, coach credenciado pela Iron Links Associate dos Estados Unidos, facilitador master para a construção de relacionamentos produtivos e administração de conflitos, licenciado pela Personal Strength, Estados Unidos. Tem grande experiência como mentor com foco em inteligência emocional, construção de relacionamentos produtivos, administração de conflitos, gestão de pessoas, liderança, team building e gamification. Ufa! Jesus, de quem é esse cara? Você nem lembrava disso tudo? Você sabe que depois de uma certa quantidade de cabelo branco, ou de 100 cabelos, né? Você não tem mais currículo, né? Você começa a ter jornada, né? Então... Mas é uma boa jornada, como eu falei para todo mundo aqui, o Jean é responsável pelo nosso programa de gestão de conflitos, e para a gente é uma enorme alegria não só ter ele à frente desse programa, mas também ter ele em todos os eventos, em todos os conteúdos que a gente produz. A nosso respeito e admiração ao Jean. Gratidão, cara. Muito bom estar aqui com você, muito bom participar desse programa como um todo, né? Essa mudança inclusive, que você estava contando agora há pouco, né? De assinatura, é uma possibilidade de levar para tantas pessoas assuntos tão importantes na vida de alguém, né? Às vezes você está num ambiente corporativo e não sabe como é que você vai lidar do seu próprio desenvolvimento, às vezes está com uma preocupação sobre investimentos. Eu acho que essa é uma generosidade na mudança do sistema que tem tudo a ver com o novo momento histórico que a gente está vivendo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Há uma busca enorme, né, e perceptível pelo desenvolvimento de competências comportamentais, o que provavelmente foi acelerado pelo contexto que a gente tem vivido, né, que a gente infelizmente continua vivendo de pandemia, mas que mostra como as pessoas estão atentas a desenvolver esses aspectos que tanto auxiliam no enfrentamento desses obstáculos do dia a dia, né? Sem dúvida, sem dúvida. Jean, para a gente começar então, quero te perguntar o seguinte: qual é a relação entre propósito e conflitos? Você começa sempre com pergunta fácil, né? Fala sério, pelo amor de Deus, né? Aqui é sempre simples, sempre fácil. Carlos, lidar com conflito vai dar trabalho. Não é uma coisa fácil, né? Somos mamíferos, né? Tem uma característica que nós somos focados em relacionamentos. Se a gente não tivesse esse diferencial, nós seríamos IAs. E hoje a IA, no campo
do que é fazer as coisas repetitivas, é muito melhor do que a gente. Então, o que nos diferencia efetivamente, tanto no ambiente corporativo, como num trabalho voluntário, ou no nosso dia a dia, é a nossa capacidade de relacionamento. E hoje está muito mais fácil você pegar e deletar alguém do seu WhatsApp, né, bloquear alguém do WhatsApp, deletar alguém do LinkedIn, do que olhar no olho e falar assim, e aí, meu, vamos conversar? Vamos dialogar? Né? Quando a gente pensa aqui no Yuval, falando do Sapiens, né, o que nos levou até hoje é a nossa capacidade de diálogo. Agora, assim, tem dias que eu não estou afins, tem dias que eu estou cansado, tem dias que eu sou gente, né? E tem dias que eu não tenho escolha. Então, provavelmente, no dia que eu não tenho escolha, ter propósito, saber por que eu faço o que eu faço, onde é que eu estou e para onde eu quero caminhar, vai me dar a energia necessária para buscar um entendimento, me colocar no lugar do outro, buscar esse diálogo, né? Lembrando que quando a gente está aqui na STEPU falando de conflito, né, nós não estamos falando de discordância. Né? Eu discordar de você é super saudável. Você tem uma ideia, eu tenho outra, nós ficamos no campo do intelecto e a gente gera um entendimento diferente. Quando nós aqui falamos de conflito, a gente fala quando levou isso para o pessoal. Quando chega um momento, fala assim, meu, eu estou certo e por decreto, se eu estou certo, você está errado. Né? Então, certamente, eu estou defendendo uma posição e não defendendo o melhor cenário para a empresa, o melhor cenário para a minha equipe, o melhor cenário da minha família, o melhor cenário... Então, nesse aspecto de conflito, como um espaço de confronto, luta, embate, no sentido não do propositivo, mas sim de um conflito destrutivo, você vai precisar ter muita clareza quem você é, por que você faz o que faz, para onde você caminha, e esses são, acho que, os diferenciais fundamentais entre a ligação, né? Para entender a ligação entre como é que o propósito te ajuda a pôr o pé no chão e ir ou não para o conflito. Que essa é uma outra questão que a gente ouve muito, né? Ah, isso é explosivo, para mim é assim mesmo. Tomou aqui, levou lá, né? Tá errado. Isso é só ser mal educado. Né? Assim, entrar no conflito é uma escolha. É uma escolha que demanda consciência. Se eu estou num piloto automático, se eu não sei porque eu faço o que eu faço, eu vou entrar em uma série de conflitos que efetivamente não agregam nada nem para mim, nem para o outro, nem para o planeta. Né? Eu penso que hoje essa preocupação mais global é fundamental para a gente. E o propósito é global. Sem dúvida. Inclusive, eu acho que não é nem possível a gente imaginar que é possível evitar o conflito. O conflito é inerente, né, às relações humanas. Você acha que evitar o conflito ou evitar a discordância é o caminho correto para quem não quer entrar em conflito? O que eu gosto de olhar para essa questão da discordância é que existe um limite tênue onde eu ainda não me sinto ameaçado na minha autoestima. Porque o divisor de águas entre um bom diálogo, embate até, ou uma discordância e o conflito, é esse limite tênue onde eu me sinto ameaçado. Eu posso me sentir ameaçado na minha autoestima, posso me sentir ameaçado na minha imagem de pai, posso me sentir ameaçado na minha imagem de gestor, de colaborador, no meu sonho de aposentadoria, qualquer coisa que tenha a ver com algo que é um sonho, que é uma missão, que é o que eu acho que é importante para mim, se eu me sinto ameaçado nesse quesito, pode ser que eu não tenha autoestima suficiente para dizer, Carlos, parou. Esse limite tem que ser negociado. Vamos conversar um pouquinho. Me diz o que faz sentido. Então, muitas discordâncias acabam levando para o conflito, mas não é obrigatório entrar no conflito. Provavelmente isso é um grande indício de maturidade. Né? Quando a gente olha para algumas pessoas, fala, cara, como é que ele conseguiu lidar com isso? Eu teria explodido muito antes. Ele tem muito mais maturidade nesse cenário, nesse ambiente no qual ele está trabalhando naquele momento. Pode ser que num outro ele não seja tão preparado para isso. Né? Mas a discordância é sempre muito bem-vinda. Agora, não quer dizer que seja confortável. Eu posso ficar com o rosto vermelho, minha veia pode saltar, minha voz pode ficar trêmula, eu posso perder um pouco meu raciocínio. E esse é o limite onde eu estou saindo do campo da discordância para entrar no conflito. Né? Certo. E é esse momento, eu acho que o propósito ancora a gente. E as pessoas sem propósito, Jean? Hoje em dia tem se falado demais sobre o propósito, né? O tema propósito está presente ali nos debates em redes sociais, no LinkedIn a gente vê demais, tanto pessoas compartilhando seus propósitos, como principalmente compartilhando a experiência de descobrir o seu propósito.
Mas, por um outro lado, a gente também vê pessoas que têm dificuldade de identificar esse propósito. E há aqueles, inclusive, que defendem a bandeira que você não precisa ter um propósito. Você acha que pessoas sem propósito, elas entram em conflito com maior frequência? Inclusive, quando a Cláudia perguntou aqui, né? Conflito com elas? O autoconflito? Nossa, são 3 temas, né? O autoconflito é muito fácil, né? Às vezes você acorda de manhã, olha para você no espelho e fala assim, bom dia, por quê? Né? Então isso claramente tem dias que o conflito ele acontece primeiro internamente. Né? A outra coisa que você trouxe é a questão do... Muitas pessoas estão declarando propósito. A minha percepção é que elas estão declarando metas e objetivos. Não obrigatoriamente propósito. Um propósito não é uma meta, não é um objetivo. É algo que me move. É algo que vai para além da minha função. Então, eu posso declarar que eu quero trazer a saúde mental, emocional e financeira para as pessoas. E eu posso fazer isso com uma meta muito clara. Eu quero trazer isso através de programas específicos ligados à gestão dos soft skills. Não é a mesma coisa. Uma coisa é uma estratégia e outra coisa. Então, eu percebo muitas pessoas declarando metas e objetivos. Né? Essa questão de ter propósito, nossa, eu vejo algumas pessoas raras que, assim, desde criança, eu já sei o que eu quero fazer. Eu falei, meu Deus, eu com 50 anos, 57 anos ainda não sei o que eu quero fazer, né? Eu sei sempre para onde eu quero ir, mas eu não sei o que eu quero fazer. Você, mas está errado? Não. Eu trabalho há 20 anos com consultoria, continuo fazendo isso e vai se transformando, vai se modificando. Agora, o que tem acontecido ao longo do tempo é que o propósito vai ficando mais claro. Você quer fazer um trabalho de desenvolvimento organizacional só para ajudar as pessoas a ter mais ferramenta? Não. Você quer ajudar as pessoas no ambiente corporativo a ter mais saúde mental para poder dar conta da pressão no momento de pandemia? Sim. Você vai usar a mesma ferramenta? Às vezes sim, às vezes não. Então, eu acho que quando você tem essa clareza assim, de propósito, você tem mais liberdade. No sentido assim, eu posso atuar aqui ou posso atuar lá. Eu fico menos receio. Então, provavelmente, eu fico também mais tranquilo em relação a ameaças. Porque se eu acho que o trabalho onde eu estou é a única possibilidade que eu tenho na minha vida, porque eu sempre fui banqueiro. Eu sou bancário, né? Assim, eu sou bancário há 20 anos, então eu não tenho empregabilidade. Por que não? Por que você é bancário? Por que você é consultor? Para que você é gestor? É por causa do salário? A casa caiu. Aí sim, efetivamente, você não vai ter empregabilidade, não vai ter assim. Por quê? Porque agora, assim, cara, eu sou gestor porque eu gosto de desenvolver gente. Eu sou gestor porque eu gosto de ver a empresa crescer e eu gosto de ver o clima ser transformado. Eu sou gestor porque eu gosto de pensar bem nos processos. Ótimo, não vai ser no banco? Vai ser numa consultoria? Vai ser numa farma? Tá tudo ótimo. Uma visão mais macro, né? Uma visão mais macro, não uma visão tão estrita, mas uma visão mais ampla de todos os processos que estão inerentes à atividade de gestão, né? A Cláudia está falando assim da questão de ser honesto, né? Que eu menti na minha idade. Faltou 7, né? 57. Tá, tudo bem, Cláudia, faz parte. É 50 anos, né? Assim, mais 7. Ainda não é 60. Ô, Jean, agora você apontou um caminho que eu acho muito interessante da gente discutir, que é a questão da meta, dos objetivos e o dia a dia dentro das empresas, né? Hoje, praticamente todos os cargos dentro de uma empresa, sobretudo aquelas que têm um modelo de gestão profissional, têm metas. E no correr atrás dessas metas é muito comum o surgimento de conflitos, tanto entre equipes, né, como entre pessoas dentro da mesma equipe. Até porque está todo mundo olhando na direção do resultado e, às vezes, faz uma leitura diferente dos comportamentos para atingir esse resultado. Quem é gestor aqui certamente já visualizou isso, porque já deve ter tido que administrar isso dentro da sua equipe, dentro do seu time. Como é que você... o que a gente pode fazer para tentar apaziguar e alinhar esses comportamentos, para evitar essas pontas que levam para lugares distintos? Acho que, quando eu penso na questão da gestão, eu penso que a maior parte a empresa como um todo, ela é formada de relacionamentos. E quando eu me relaciono com alguém da mesma equipe, de outra equipe, eu só vejo o comportamento dela. Eu não vejo o porquê que ela faz o que faz. Então, você está trazendo na pergunta anterior a questão do propósito. Mas e se eu não tiver um propósito definido?
Pode ser que você não tenha um propósito em relação ao qual é a pegada que você quer deixar no mundo no dia que você fizer a sua passagem. Ok. Mas, de qualquer jeito, todos nós temos valores internos. Algumas pessoas são muito focadas em relacionamento. E é propósito para essa pessoa, mesmo que não seja consciente, gerar ambientes que são harmoniosos. Algumas pessoas são muito focadas no propósito dela interno de gerar resultado. Adoro uma meta. Você, me dá um problema para resolver que eu resolvo. Cara, eu fico feliz da vida resolvendo problemas. Né? E ela vai agir dessa forma. Outras pessoas gostam de processos e vão estar preocupadas com como é que eu vou deixar minha empresa bem organizadinha, com controle certo, tudo mais e tal. Só que isso gera comportamentos muito diferentes. Brincando um pouquinho nesse aspecto, se eu pego um gestor que é focado em pessoas e que ele está muito preocupado com o desempenho da equipe, uma segunda-feira de manhã que ele faz uma reunião de equipe, ele vai perguntar para uma coisa assim: e aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que foi o final de semana? Cachorrinho vai bem? Como é que estão as coisas e tal? Se ele for um gestor focado em performance, ele nunca vai começar assim. Aliás, ele acha absurdo começar assim, porque ele não está ali para brincar de ser bonzinho. Ele quer garantir resultado. E eu falei, pessoal, semana está começando, vamos garantir o nosso resultado, a meta é essa, conto com vocês. A semana passada não foi tão bom como você. E aí você tem dois comportamentos antagônicos, que depende de quem está ouvindo, né? E que são com o mesmo propósito, garantir o sucesso da empresa. Então, muito desses conflitos, porque as pessoas estão com interesses parecidos, objetivos similares, mas comportamentos antagônicos. Se eu fosse capaz de, à luz de perguntas poderosas, entender o que motiva o outro, com certeza naquele momento eu falo assim, você quer fazer isso para garantir velocidade? Maravilha. Então, para mim está muito mais claro. Ok, se você está com pressa, ok, não falar, perguntar do meu cachorro, mas fala bom dia. E a gente gera novos acordos. Penso que os acordos são o azeite que permite objetivos diferentes e valores diferentes coexistir no mesmo ambiente. Porque era o que eu ia te perguntar agora, porque no melhor dos mundos a gente consegue uma aproximação de diferentes propósitos que estejam convergentes na mesma direção. Mas a gente sabe que no dia a dia é muito comum a composição de equipes, de times, às vezes até de diretorias grandes dentro de uma empresa, que enxergam horizontes diferentes. Né? Eles olham na mesma direção, mas enxergam horizontes diferentes. Então, talvez o grande respeito dos diferentes conseguir definir um lugar comum. Um lugar comum harmonioso e que as pessoas consigam trabalhar em harmonia. Né? A Cláudia até perguntou, é possível que pessoas que tenham propósitos diferentes trabalhem juntas sem entrar em conflito? O que você acha? Sim, é possível. É possível sim, a partir do momento que eu consigo entender o motivador do outro. Aliás, o grande desafio que nós temos é encontrar o motivador do outro. Um dos grandes amigos que eu tenho hoje foram as pessoas mais difíceis com que eu trabalhei na vida. Eu não entendia a forma de trabalhar, era desesperador, achava ele tosco, agressivo, sem noção. Você pode pôr uma lista de coisas assim, né? E um dia a gente teve que fazer um trabalho juntos, ele me ligou, vamos trabalhar juntos? Eu falei, primeiro eu preciso encontrar com você cara a cara, preciso falar uma coisa contigo. Eu falei, tá bom. Aí a gente se encontrou, eu falei, o que aconteceu? Eu falei, cara, eu tenho medo de você. Oi? Eu tenho medo de você, você não para, você não tratou, você não faz, eu não consigo abrir a boca na sua frente, né? E aí ele me explicou por que fazia aquilo daquele jeito. E aí eu falei assim, então tá bom, então vamos fazer um acordo. Né? Tem situações em que eu não vou conseguir parar na voz porque não me escuta. E ele falou assim, então tá bom, então encosta no meu braço. E quando você encostar no meu braço, eu paro. Eu falei, truco. Né? Assim, ele falou, paro. E aí a gente fez um teste numa reunião e tudo mais. Encostei no braço e ele falou, o que foi? Parou, no ato. Eu falei assim, eu não estou ouvindo aquela pessoa ali no fundo. Eu acho que o não verbal dela está me dizendo que tem alguma coisa importante para ser dito. Ele olhou para ela e falou assim, e aí, tá calado por quê? Fala aí. Né? Foi não era assim que eu faria, né? Mas tudo bem. E aí eu aprendi a ser mais assertivo no posicionamento e ele mais generoso no entendimento dos cenários. Então, entendimentos internos diferentes não exclui, pelo contrário, quanto mais diversa a minha equipe for, melhor. Tem mais uma coisa que você trouxe, cara, que eu penso importante. Tem muito conflito que acontece entre áreas antes de eu virar gestor, líder de líder e líder funcional, né? Pensando para a liderança. Por quê? Porque eu estou muito olhando no meu negocinho aqui, na minha meta pessoal, tudo mais, né? Num jogo finito, né? Como traz aqui o Simon Sinek, né?
Assim, Uhum. hoje uma empresa que quer sobreviver num ambiente caótico, eu tenho que pensar num ambiente que é do jogo infinito, onde a empresa vai existir para além da minha meta individual. Não quer dizer que eu não a respeite, não quer dizer que eu não a busque, não quer dizer que eu não a faça isso. Mas é importante estar com uma atenção assim, o olhar tem que ser mais macro. Né? Eu preciso entender melhor, gerar melhores. E é uma coisa assim, que alguém que estiver aqui assistindo, que virou líder de líderes, né, ele entende que virar aquele cara que é técnico, que vira líder de equipe, já é um desafio. É um Mas quando desafio ele enorme. muda para líder, você tem que mudar, você tem que desapegar, larga o osso, né? Então, essa mudança de modelo, assim, não sou eu que faço, é minha equipe que faz, e depois não é minha equipe que faz, mas eu tenho que desenvolver o líder de equipe, a desenvolver equipes que fazem, e depois entender qual é o meu relacionamento com o mercado. Então, quando eu vou mudando de posicionamento estratégico, minha visão se amplia. Uhum. Mas é jornada. Nunca é a primeira coisa que acontece no primeiro momento, né? Assim, né, assim, quem dera, né? Assim, quando eu era técnico de informática, entender como é que seria ser, né, empreendedor, né? Não é o meu Sem cenário. dúvida. Sem dúvida. O Jean, agora é muito interessante porque o que você está trazendo para a gente mostra uma importância tremenda na comunicação, inclusive anterior à gestão do conflito, né? A comunicação como um meio de alinhar expectativas, de alinhar comportamentos, de definir, como a Cláudia inclusive colocou aqui, comum ou um propósito, uma visão da empresa que deve ser compartilhada e focada por todos, para então, a partir ou a despeito dessa boa comunicação, a gente entrar na seara da gestão dos conflitos que são inevitáveis. Você concorda Uhum. com isso? Concordo. E nessa lógica da comunicação, o meu objetivo na minha comunicação não é falar do meu jeito, mas descobrir qual é o seu jeito para entender a minha ideia. Né? Apesar de nós estamos aqui falando português, o que mais me preocupa quando a gente está numa live, o que é? É que eu posso falar uma coisa e ser interpretado de uma maneira oposta que eu gostaria, porque quem está ouvindo à luz da sua história de vida, da sua experiência, da sua deformação acadêmica, da sua cultura na sua família, da sua cultura. Assim, nós brasileiros somos muito cuidadosos em falar alguma coisa. Se você trabalha numa empresa Sim. americana, você toma uma na lata e fala, meu Deus, Papum. papum! É. E aí você volta cheio de dedos, o cara fala que é um assédio. Né? Você fala assim, meu, cadê a comunicação? Né? Então, sim, tem um baita cuidado no estilo de comunicação, na forma, que tem que estar adequada ao outro. E é muito legal que a gente sempre conta para o outro como é que a gente quer ser tratado. Isso é muito visível na comunicação escrita, né? Um e-mail, um WhatsApp, em que você tem uma reação diferente do que você imaginava e fica claro que aquela reação é porque a leitura daquele texto foi diferente do tom que você colocou ao escrever. Eu já vi situações em que você diz assim, não, mas eu falei de maneira tranquila. É para ser legal, eu não falei de maneira severa ou tensa, mas é o modo como a pessoa lê aquilo dali, né? É. Até porque a nossa forma de comunicação como mamíferos, assim, ainda bem que eu estou te ouvindo, e ainda bem que eu estou te vendo, né? Porque ver e ouvir é 100% da minha comunicação. Né? Quando eu deixo de ver você, eu caio para 50% da minha comunicação. E quando eu só vejo você por É. escrito, que eu não tenho o cenário, o contexto, eu não tenho intimidade com aquilo que está sendo escrito, é 10%, né? A UCLA traz esses percentuais aproximados, né? Então a gente tenta, no WhatsApp, é um desespero, porque o WhatsApp é para pedir nota fiscal, é para dizer qual é a hora da reunião, não é para debater assuntos. No mínimo, manda um áudio. E se for um conflito, liga, pelo amor de Deus, e faz uma videoconferência. Né? Porque É. senão você está usando Tomar, ferramenta para tomar, nada. tomar cuidado para o áudio longo não virar um novo conflito, né? É um audiobook, né? Assim, o cara já respondeu, olha, não tem tempo para ouvir isso aqui, levou mais de 6 segundos, né? Então, assim, Eu tenho um amigo que diz, isso não é um áudio, isso é um podcast. Hoje, agora, talvez um dos temas mais relevantes e presentes nesse contexto da pandemia que a gente tem vivido desde março do ano passado é a gestão à distância, o home office, né? O trabalho fora daquele espaço físico comum em que todos interagiam. Isso trouxe uma série de novidades e que trazem um impacto enorme na troca de informação, no relacionamento, na cobrança. Né? A gente vê como algumas pessoas que às vezes nem percebiam, mas elas precisam ver para saber que alguém está trabalhando, elas precisam ver para saber que alguém está fazendo alguma coisa. Isso trouxe muitos conflitos novos, né?
Como é que a gente, agora que a gente já está quase um ano de pandemia, que aprendizagem que a gente já tem? O que nós, como profissionais, ou nós, como gestores, precisamos nos atentar para administrar conflito nesse novo contexto? Penso que a primeira coisa que me vem à mente assim, é lembrar que você está lidando com gente. Né? Até pouco tempo atrás, eu podia me dar o luxo de achar que eu tenho números, né? Assim, que é uma versão muito dos anos 80, né? Assim, não tenho sentimentos, não tenho família, tenho responsabilidade, não sei o que era tal, demitir é só uma demissão. Né? E hoje nós estamos aflorando nosso lado humano. Quando você tem algumas reuniões online, você começa a perceber que algumas pessoas estão com o olho descolado, desfocado. Você fala, meu, essa pessoa tá a um dedo de um surto. Né? E aqui a questão do propósito é importante. Se eu sou um gestor, ou não, mas se eu tenho um propósito claro de gerar resultado no ambiente, que é o ambiente no qual eu trabalho, com as pessoas com quem eu convivo, e na hora que eu percebo uma coisa diferente, tem um esforço a ser realizado. Tem uma mensagem para mandar. Aí, Carlos, você tá legal? Quer conversar? Porque antes a gente fala assim, olha, o gestor não tem que estar com a mão na massa. Então, o que ele está fazendo? Em teoria, ele está pensando e escutando. Então, hoje, assim, você não tem mais escolha. Se você não estiver pensando e escutando como gestor, você não está fazendo trabalho de gestor. Ah, mas eu tenho que ficar ouvindo bobagem e tal. O cara está num apartamento de 56 metros quadrados com a esposa ou com o marido, com um filho de 6 meses, trabalhando dentro de uma máquina, não sei o quê, vai estar com uma família que eventualmente está doente, que está numa cidade que está em lockdown, e está olhando para você e falando assim, vamos entregar a meta? Sim, vamos. Não tem a menor idade. Mas eu preciso ter uma atenção em algum momento, falar assim, minimamente, falar assim, ter uma reunião de nada. Sabe o que é a reunião de nada? E aí, pessoal? Sim. E fazer silêncio. Nós vamos ter todas as semanas, meia hora, 40 minutos de reunião de nada. Só que para ouvir. Mas eu preciso ter um propósito claro, assim, para que eu sou gestor? Né? As pessoas que estão comigo são importantes? A cultura da empresa é importante? O futuro da empresa é aquele que eu quero estar vivenciando nos próximos 10 anos? Eu quero estar nisso, eu quero viver isso. E aí vai de geração para geração, né, Carlos? Eu estou falando assim, próximos 10 anos, porque eu sou do milênio passado. Mas se você perguntar para alguém que é do novo milênio, assim, eu estava falando com um treinista recentemente, do Magalu, né? A gente olha para ele e tudo mais. Tem 22 anos. Assim, o que é longo prazo para você? 8 meses. Ah, tá. Né? Tá bom. É verdade, é verdade. No início da pandemia, não só no início, mas vamos dizer que no ano passado falou-se muito sobre o conflito por conta do home office, das pessoas que estavam trabalhando em casa, a dificuldade de conciliar o horário de trabalho com as demandas domésticas, o filho, o esposo, a esposa e tal. Mas eu tenho visto, desde a virada do ano, uma série de preocupações a respeito daqueles que não puderam ficar em home office. Daqueles que, independente de qualquer coisa, seja por conta de exercer uma atividade fundamental, seja por conta da sua função dentro da empresa, tiveram que ir para o ambiente de trabalho. E que isso trouxe uma preocupação muito grande dessas pessoas em relação à própria saúde e em relação a voltar para casa e levar algum risco para sua família. Você tem visto isso? O que você não sei se você já teve oportunidade de lidar com uma situação como essa, e se isso já está no radar das empresas também. Isso está visto isso sim, né? E a cada momento alguém me manda uma mensagem assim, você faz presencial? Um treinamento? A minha primeira resposta é qual o cenário? Quantas pessoas? Em que sala? De que forma? Né? E aí pensar nessas situações. Então, claramente é. E eu fiquei refletindo assim, por que eu estou tão receoso? Né? É porque a vida é importante. A insegurança que nós estamos vivendo como espécie, eu não sei mais o que é fake news e o que não é. Eu não tenho mais noções assim, do que foi produzido digitalmente ou não. Nós, como espécie, nós estamos com medo. E isso, pode ser que a gente entre aqui numa linha, só vou dar uma entrada e vou sair. Né? Assim, quanticamente, como espécie, nós somos um. Então, assim, se eu entro numa sala, quando era presencial, que estava tensa, muitas pessoas ficavam tensas. Né? Quando eu começo a conversar com pessoas que só veem a mesma notícia todos os dias, que ficam com um a um quantos mortos tiveram, que ficam lembrando de situações que são... Eu vou vibrando, eu olho para as coisas assim, eu vou dar um exemplo, uma pessoa muito querida esses dias,
Eu cheguei para assim, recebi uma mensagem de WhatsApp assim, de um vizinho nosso, muito querido. Aí eu olhei para ele assim, lembra de fulano? Ela olhou assim, morreu? Eu falei, não, foi promovido. Né? Ninguém mais pensa que tem notícias boas. Então, esse exercício que nós temos de olhar para o fato e não sermos... eu olho para o fato e eu olho para o fato sendo contado pelo fato e eu conto o fato que foi contado pelo fato que foi contado e eu repito isso 18 vezes no mesmo dia. Cara, você viu o fato? Ótimo. Deixa de lado. Até amanhã não vai mudar. Tá? E agora, olha assim, quais são as coisas boas que estão acontecendo na sua vida? Você está com saúde? Maravilha. Você teve a possibilidade de descobrir que estava com algum problema e está conseguindo se tratar? Leva isso. Porque tudo isso está levando a situações em que só se fala de desgraça. Sim, sim. E aí fica difícil você pensar em coisas boas. As pessoas começam a dirigir agressivamente quando estão na rua. Alguém vai entrar, você bate a porta do elevador porque não quer que entre. Assim, a civilidade às vezes começa a ser meio destruída. Então, se a gente não lembrar que por que é que eu quero preservar essa vida que eu tanto quero preservar, né? Porque assim, não é pelo que você morreria, é pelo que você viveria. Né? Por que eu quero proteger tanto essa vida? Por que eu tô fazendo o que eu faço? Né? Exatamente. E não é achar que isso é falta de empatia, né, Jean? Porque não é uma questão de empatia. É uma questão de focar nos aspectos positivos que ainda estão presentes todos os dias. Você veja, eu acho que a gente tem muito a comemorar. No começo da pandemia se falava que levaria anos para ter uma vacina. Em dezembro a gente já tinha países iniciando o processo de vacinação. Então é ter esse olhar direcionado, né, para os fatos positivos. Claro, a gente não pode se alienar, hipótese alguma, mas não se restringir aos aspectos negativos, né? E tem mais uma coisa que você está trazendo, que no começo da pandemia, havia um negócio assim, vamos ter um novo normal, voltará a ser. Que tal a gente pensar que a vida mudou? Que a tecnologia mudou, que a nossa abordagem mudou, que será diferente e vai mudar de novo, porque sempre mudou. Não é porque mudou agora com a pandemia. Sempre mudou, mas até antes da pandemia tinha um véu mental que Descartes nos trouxe, que eu tenho controle sobre a vida, eu tenho controle sobre o mercado financeiro, eu tenho controle sobre a minha equipe. Eu não tenho. Eu tenho influência. Eu tenho controle sobre o que eu penso, eu tenho controle sobre o que eu sinto. E isso o propósito é importante. O propósito, claro, eu sei o que eu sinto, eu sei o que eu penso, eu sei o que eu ajo. E eu vou influenciar você, eu vou influenciar o mercado, eu vou influenciar as áreas, eu vou influenciar politicamente, economicamente, socialmente. Né? É uma responsabilidade, mas eu não tenho controle. Né? E esse mindset de crescimento, e não um mindset fixo, assim, eu preciso aprender a mudar, eu preciso aprender a crescer, eu preciso mudar, assim, vai mudar de novo. Né? Sempre mudou. As mudanças são constantes, né? As mudanças são esperadas, né? A gente tem que entender que isso faz parte, né, do processo, tanto de evolução como mudança de comportamento na sociedade, em decorrência de inúmeros fatores, né? Não dá para acreditar que um modelo mental, um mindset, como se costuma dizer, vai ser o melhor modelo mental e que vai ser perene por todo o tempo, né? Nós estamos vivendo muitos dilemas, né? E o dilema, eu tive uma definição recentemente que eu amei de paixão, né? Eu falei assim, cara, me ajuda a organizar. O dilema não é quando você tem várias opções ruins. É quando você tem muitas opções boas. Só que nenhuma delas completa o que você precisa. Então você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Então, e aí a gente volta para o propósito. Se eu tiver que escolher entre duas coisas antagônicas, porque tem um dilema, se eu tiver que usar só o meu intelecto, pode ser que eu não chegue à conclusão nunca, e pode ser que eventualmente eu perca o timing. Se eu estou me trabalhando, estou entendendo qual é o meu propósito, eu olho para as duas coisas e falo assim, essa aqui faz sentido. Por que faz sentido? Porque algo que é maior do que minha razão, que está alinhado com o que eu quero ser, com o que eu quero representar, com o que eu quero trazer para o mundo, me diz, isso daqui faz sentido. Se eu não tenho, aí sim a gente volta. Você perguntou, e a pessoa que não tem norte? Num ambiente que não é caótico, cara, vai tocando a vida. Tá tudo certo. Né? A gente não deixa de viver porque não tem propósito. Agora, se você está num ambiente caótico, se está num ambiente que você quer fazer mudança, se é um ambiente que está turbulento, se você está vivendo uma pandemia, é interessante saber qual é o seu propósito, porque vai te ajudar a nortear suas decisões,
que vão ser, no fundo, as sementes para um futuro que você vai ter que viver. Nosso momento agora é semear o futuro que a gente vai viver. Sim, faz muito sentido. Olha, eu quero dar boas-vindas a todo mundo que está entrando, tem um monte de gente chegando, convidar vocês a participarem, mandem suas perguntas aqui, suas contribuições, que a gente quer ouvir aí a opinião de vocês, as dúvidas de vocês. Mas, Jean, faz muito sentido isso que você está falando. A gente, há um tempo, tem se relacionado cada vez mais com empresas, tanto empresas que são clientes da Step U, como também executivos de empresas que participam de eventos conosco. E esses dias eu até coloquei, se não me engano, foi do LinkedIn, que uma característica comum a todas essas empresas que estão vencendo com sucesso os obstáculos da pandemia é a preocupação com a saúde mental dos colaboradores. E temas como competências comportamentais, autoconhecimento, inteligência emocional, trabalho em equipe, gestão remota, gestão de conflitos, saíram totalmente de um campo que para alguns era visto como algo abstrato e não mensurável, e entrou num campo agora prioritário para a competitividade e a produtividade das empresas. Inclusive buscando, nesses dias eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que falou sobre isso, maneiras de mensurar, né, o desenvolvimento dessas competências comportamentais nas pessoas. Isso me parece ser uma coisa que veio para ficar. Né? Isso me parece ser uma coisa irreversível. Né? Você pode acrescentar na lista também uma segurança psicológica. Né? Porque nós temos uma cultura, né, que de muitos vieses inconscientes, inclusive, não importa qual é o cenário, né, mas assim, de gênero, de opções sexuais, do que é ser justo, do que é ser correto, do que assim, tem muita coisa acontecendo e muita possibilidade de posicionamento. Né? Então, me preocupa quando uma empresa pega esses temas e fala assim, não, vai voltar, fica tranquilo. Né? Porque, no fundo, não adianta mais... O modelo mental que nos trouxe até aqui nessa pandemia é um modelo mental que precisa ser transformado. Não adianta tentar resolver o que aconteceu com esse mesmo modelo mental. Né? Sim. E penso que nessas empresas que você está citando, são empresas que estão se transformando. Né? E esses gestores, líderes que tem nessas empresas que você citou, estão fazendo um esforço de autoconhecimento e de responsabilidade com o planeta. Né? Você falou, a gente vai voltar para o Magalu, porque as que você está citando são a nossa empresa nacional. Né? Quando você vê assim, o esforço que faz para a liderança feminina, o esforço que faz para garantir que tenha trabalho para as pessoas que se sentiam desempregadas, investindo no aplicativo. Quando você pensa em... Tem uma série de coisas sendo feitas que mostram que não é mais só ter lucro. Ser lucro é importante, mas ter lucro drenando a sociedade da sua capacidade de se regenerar, isso não cabe mais. Mas isso é propósito. Porque se o propósito é chamado lucro, não é propósito, é meta. Lembra que no começo da nossa conversa, eu estava assim, o propósito da minha empresa é lucro. Não é. Não é, se for, não tem a jornada do usuário, não tem a jornada do colaborador, não tem a jornada, né, das pessoas, a corresponsabilidade. Né? A gente estava conversando esses dias com uma gestora, e falou assim, era uma diretora de RH. Eu falei assim, nossa, você é responsável por quantas pessoas, né? Ela falou, você quer saber de quantas famílias ou de quantos colaboradores? De quantas famílias. O senso de responsabilidade, né? Como vai muito além daquela, vamos dizer, da linha de frente ali. Vai muito além, né? O grau de influência que uma empresa tem sobre a família do colaborador é tremendo, né? Isso. E isso veio para ficar. Né? Porque nós estamos realmente num momento tão tênue de que é muito fácil, a gente fala de alguns vieses fáceis, né? Mas precisa pensar em, por exemplo, e se você não tiver isso para trabalhar? E se você não tiver um segundo que está na sua frente para você... Essa exclusão digital, isso não existe. Não existe em São Paulo, não existe na nossa sociedade, nós convivemos. 1% da sociedade brasileira. Né? Se você não der o seu Wi-Fi para a moça que vem te ajudar em casa, ou alguma coisa assim, ou o rapaz que faz um serviço, ele não tem acesso, ele não consegue estudar no ônibus. Né? E ele vai de ônibus, sim. Ele não tem acesso à informação.
Então, são questões que vão muito além. E isso volta nos dois temas que a gente trouxe aqui, né? É propósito e é conflito. Eu não vou brigar com o cara que está vindo de ônibus. Ele tem que pagar a comida. Então tá bom, então banca ele. Né? Como é que ele paga a comida da família dele? Qual é o seu propósito? O que você quer fazer com isso? Você quer brigar com ele ou você quer conversar com ele? Você quer dar condições para que ele consiga alguma coisa? Enfim, a gente está divergindo um pouquinho do tema, mas penso que é uma reflexão, quando a gente fala de propósito e conflito, que todos nós que estamos aqui presentes e as pessoas que puderem influenciar, precisam se colocar como cidadãos do mundo. Exato. Né? Exato. Você estava falando e eu fiquei pensando aqui, perdão, em duas angústias que eu tenho visto quando converso com pessoas, quando converso com RHs, quando converso com gestores, principalmente gestores em nova liderança, gestores que assumiram um cargo de liderança há pouco tempo. A primeira delas é uma angústia de não dominar ainda essas competências. Né? Existia muito uma percepção antiga, mas que às vezes resiste em alguns ambientes corporativos, de que a pessoa nasceu com o dom de liderar, nasceu com o dom de se comunicar bem, nasceu com o dom de apaziguar conflitos. E aí a pessoa que não nasceu com esses dons, pensa, e agora? O que eu faço? Assumir um cargo de liderança. Você acha que o dom existe, facilita, ou é possível aprender essas competências todas? Bom, vamos entrar no campo da religião agora, hein? Da religião corporativa. Na minha crença, né? Liderança, você tem aqueles caras assim, Martin Luther King, você tem essas pessoas que são, né? Por quê? Porque tem um propósito incrível e compartilham sonhos, né? Eu gosto muito do Simon Sinek quando ele fala assim que o Martin Luther King nunca fala assim, eu tenho um plano. Ele falou, I have a dream. Eu tenho um sonho, né? Então, sim, tem essas pessoas que cativam e ele é um péssimo orador no começo, né? Então, a competência de dialogar, a competência de escutar, a competência de se colocar no lugar do outro tem que ser trabalhada. A intenção de fazer isso demanda um propósito claro. Então, se eu sou um gestor porque eu quero um salário melhor e porque eu quero um crachá, provavelmente eu só vou ser um chefe. Eu não vou ser um bom gestor nem um bom líder. E provavelmente eu tenho uma vida razoavelmente curta no que se diz respeito a crescer. Vai chegar uma hora que eu sou operacional demais, fica no operacional e está tudo bem. Vai dando entrega e tudo mais. E enquanto você não comprometer a imagem da empresa, as coisas vão funcionar. Mas não é suficiente. Agora, se você tem como propósito ser um bom gestor, e não importa por que você quer ser um bom gestor, né? Como tu disse inicialmente, eu posso ser um bom gestor porque eu gosto de lidar com gente. Mas e se eu não gostar de lidar com gente? Assim, o melhor gestor que eu já vi na minha vida em RH era um cara focado em metas. E ele tinha uma meta clara. E era um setor bancário, tá? Então, assim, a meta dele era muito clara, assim, que a empresa dele fosse o melhor lugar para se trabalhar nos próximos 5 anos. Meta clara. E aí ele contratou um monte de gente que devia parar ele na hora que ele estava atropelando alguém, na hora que ele não tinha limites de horários, na hora que ele estava tomando riscos grandes demais. E ele foi estratégico, juntou pessoas ao redor, assim, me segura. Se você não me segurar, você está demitido, tá? Vamos deixar isso claro. Né? Então, assim, não preciso gostar de gente para ser um bom gestor, mas eu preciso saber por quê. Eu ia falar o azar, né? O azar de um gestor virar gestor sem saber por que ele quer ser gestor é que ele está num tiroteio, vendo bala de tudo quanto é lado, cenário novo, pessoas novas, políticas novas, relações diferentes, relação de poder diferente, e ele precisa saber o que tem que fazer. Fantástico, então, isso, Jean. E isso me lembrou, desculpa te interromper, isso me lembrou uma pesquisa compartilhada pela você SA há coisa de uns 2 anos ou menos, que mostrava que uma das principais razões mapeadas do turnover de executivos, ou seja, de líderes, eram as questões comportamentais. O cara domina a técnica, ele sabe toda a parte de hard skill, mas o comportamento não lhe permite exercer bem o cargo de liderança. E aí ele sai. Né? E aí ele não está habilitado para exercer um cargo de liderança quando a gente entende que o foco hoje é outro, né? Que o foco também é outro. É claro que ele tem que ter essa parte técnica, né? Mas o foco também é outro, né? Jean, tem uma pergunta aqui,
Vou levantar a pergunta, que aí você já comenta e já ingressa nessa outra pergunta. Sim. Do Médio Medeiros, perguntando o seguinte: e como ajudar uma líder a lidar com um membro de equipe que não aceita a liderança feminina? Mais uma pergunta simples, só pergunta fácil para você. O desafio são dois. O primeiro desafio é: você não vai mudar a mente dessa pessoa. Então, assim, eu não tenho poder sobre a mente do outro, não tenho poder sobre o que você pensa, sobre o que você acredita, tal. Em compensação, eu tenho poder sobre a minha postura. Então, vamos combinar que a minha relação, digamos assim, vou me colocar nessa posição dessa líder, lidando com alguém que não me aceita como líder porque eu sou mulher. Bom, ótimo. Ótimo não, péssimo, né? Mas assim, se eu entrar emocionalmente neste tema e achar que é um embate comigo, eu estou com um problema sério. Vou fazer uma caricatura. Assim, ele é colaborador da empresa? É. Eu sou colaborador da empresa? Sim. Eu tenho uma responsabilidade maior sobre a estratégia do que ele tem, porque eu sou líder dele nesse processo, não vai para a liderança? Sim. A empresa me otorgou este papel? Sim. A cadeira é minha? Sim. O meu relacionamento com essa pessoa é de amizade? Não. O meu relacionamento é de colaborador para colaborador. Não vou nem colocar de chefe, né? Porque eu não quero atuar sobre crachá. Não é isso. Mas é trazer de volta o papel dessa pessoa dentro de uma área e trabalhar o impacto que ela está tendo na imagem profissional dela, no contexto da nossa área, quando ela não me aceita como líder dela, quando a empresa inteira me colocou nessa posição. Fácil de falar, muito desafiador a pôr em prática. Demandaria aqui um bom processo de coaching e de acompanhamento para isso. Mas é clareza de contrato. Minha bisavó dizia, combinado não sai caro. Então, assim, declara. Assim, no meu papel de líder ou de gestor desta área, buscando esses resultados, preciso levar em conta os seus entregáveis. Os seus entregáveis são estes. Como é que você vai fazer para entregar isso desta forma? Assim? E aí, gerar diálogo, fazer acordos, acompanhamento, monitoramento, feedback. E assim, e se não der certo, sinto muito, pessoa errada no lugar errado no momento errado. Né? Deixar ela ciente do impacto do comportamento dela. Na carreira dela. E não é uma ameaça. Isso deve ser feito através de perguntas. Qual é o seu papel? Onde é que você está trabalhando? Como é que pode ser feito? Né? E aí, sim. E às vezes... Agora pensando do ponto de vista desse líder, que tem um desafio enorme nas mãos, que é lidar com uma situação como essa, isso me joga até para a pergunta do Carlos Janderley, lá de Manaus, que está com a gente aqui. Ele fala, e o papel da inteligência emocional para lidar com os conflitos? Porque essa pessoa tem que ter uma inteligência emocional bastante bem desenvolvida, né? Para ela ter, inclusive, condição e equilíbrio de lidar com uma situação como essa, né? Qual o papel da inteligência emocional no conflito? Eu gostaria de mudar uma palavra. Eu vou transformar a inteligência para maturidade. Né? Quando eu olho para a minha história, coisa que aconteceu há 1 ano atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, tem coisas que eu falo, meu Deus, como é que eu pude fazer aqui naquela época? Que bobagem, perdi um amigo porque não tive capacidade de gerar diálogo. Que não aconteceria hoje, com certeza. Né? Mas isso foi apanhando, entre aspas. Essa maturidade emocional, no meu ponto de vista, sai do pressuposto que todos nós fazemos o melhor que podemos com o ferramental que nós temos agora. Não adianta eu olhar para o Jean de 5 anos atrás. Não é o mesmo. Eu tive muitos prazeres, muitos desprazeres, né, muitas experiências. Então, nesse aspecto da inteligência emocional, é fundamental eu ter um tempo por dia para cuidar de mim. E cuidar de mim quer dizer praticar esporte, quer dizer dormir bem, quer dizer cuidar da minha alimentação, da minha hidratação, de refletir sobre por que eu saí do eixo, por que eu explodi com fulano naquele momento. Sim. Porque ele foi um grosso. Defina grosso. Por que ele foi grosso? Porque eu me senti menosprezada. No quê? Como é que você transforma? Então, isso não vem de estalo de dedo. Para que isso aconteça, eu preciso ter um tempo.
de reflexão, um tempo para fazer um jornal, sabe, um journaling, né? Que é assim, o que aconteceu comigo hoje? Aconteceu tal coisa, isso é o que aconteceu, e aí do lado você escreve assim, o que eu senti? A reunião foi um absurdo. Absurdo é julgamento. Uhum. A reunião não teve foco. Tá? Por quê? Nós perdemos os times. Ah, interessante. Por que eu fiquei louco da vida? Porque meus prazos foram perdidos e eu vou ter que falar com o meu chefe e isso. Então, separar o fato. Tem muito na comunicação não violenta disso, né? Tem muitos históricos também na filosofia, né? O que é fato, o que é julgamento? Quanto mais eu separo o meu QI do meu QE, porque eu tenho uma tendência, né? Você pergunta para alguém, vamos fazer uma coisa em seminário, né? O que você está sentindo agora? Qual é o seu sentimento? Aí ele fala assim, eu sinto que eu deveria trabalhar mais. Não, você pensa que você deveria trabalhar mais. Isso não é sentimento. Eu sinto medo, eu sinto raiva, eu sinto amor, eu sinto afetividade, eu sinto alegria, né? Eu sinto harmonia e tudo que é... Assim. E muitas vezes na nossa linguagem a gente confunde pensar e sentir. Eu gostaria que se cada um das pessoas que estão aqui presentes se perguntasse, se eu falasse, como você está sentindo agora? Qual é o sentimento? Alguém vai falar fome, alguém vai falar sono, alguém vai falar pé da vida, alguém vai falar... Mas, efetivamente, quem vai falar de sentimento? Nós não fomos educados a ter linguagem emocional. Então, sim, desenvolver essa linguagem emocional não é só para o gestor. É para qualquer pessoa que queira ter sucesso num ambiente que é caótico, que é... Você pode dar o nome se quiser, quer colocar VUCA, põe VUCA, quer bunny, põe bunny. Se você quiser colocar LUT, coloca a terminologia, né? Mas as coisas estão totalmente... a ilusão de controle sumiu. Então eu preciso me trabalhar, porque o meu parâmetro que eu tinha há 18 meses atrás não funciona mais. E isso demanda aceitar que eu posso estar errado, isso demanda aceitar que eu não tenho todas as respostas, isso demanda que eu sou mamífero e que eu tenho sono, fome, medo de perder o emprego, medo de não dar comida para meus filhos, ter que tirar, que eu tenho medo da minha imagem profissional ou social ser destituído porque eu vou ter que tirar meu filho de uma escola e colocar numa mais barata, ou porque, nossa, eu saí de uma situação em que não tinha trabalho e graças à pandemia eu tenho trabalho. Porque agora eu posso fazer online, antes eu não podia. Né? Sim. E reconhecer isso. É interessante, Jean, porque isso me fez lembrar, é claro que eu já fiz o seu programa, já fiz outros programas do Step U, e uma coisa que sempre ficou muito nítida para mim é a importância da gente conseguir distinguir emoções, distinguir comportamentos. Recentemente eu terminei também o programa de inteligência emocional da Suzana Azevedo, e novamente eu encontrei essa palavra lá, eu encontrei essa orientação lá. Identifique, distingue. E isso me lembrou, tanto no seu programa quanto no dela, e agora ouvindo você falar, um grande líder que eu tive e que falava muito o seguinte: não generaliza. Toda generalização tende ao erro. Então, seja específico. Eu lembro de algumas reuniões alguém falar assim, tá tudo errado. Não, tá tudo errado, não existe. O que não tá certo? E aí ele ia cavando, até a gente chegar naquele lugar mais específico do que alguém descreveu como está tudo errado. E aí você vai descobrir que não está tudo errado. Tem uma coisa que ele é responsável naquele momento e que agride ele no sonho dele de ser visto para ouvido e acaba não tendo a possibilidade, né? E faz com que está tudo errado, né? Então, mas é um exercício contínuo. E é contínuo e é diário. Assim, é necessário o ser humano parar diariamente para refletir se ele está indo na direção que ele quer. Se ele está usando as ferramentas, e você trouxe muito acertadamente há pouco, né? Comportamento e linguagem. A linguagem é um comportamento. Eu posso mudar minha linguagem. Eu posso mudar minha forma de falar. De vez em quando eu me pego com uma linguagem extremamente arrogante no tom de voz. Professoral. E aí eu preciso, isso não me ajuda a ser melhor entendido. Como é que eu me humanizo nesse processo? Como é que eu abro mão um pouquinho, né, da minha auto. Mas para isso a autorreflexão é muito importante nesse processo, né? Isso é uma coisa que para mim é um dos elementos mais ricos nesses programas que eu fiz com você, com a Suzana, foi me habilitar a fazer essa autorreflexão. Porque quando você faz essa autorreflexão, você passa a identificar, inclusive, aquilo que te incomoda e o que não te incomoda. E você se prepara para esses momentos.
Então é como se você estivesse vendo novamente um mesmo filme e você já sabe o que vai acontecer, você já sabe como você vai reagir. Então isso te traz inclusive uma autoconfiança tremenda para você lidar com situações adversas, né? Sim. E quando a gente vê as pesquisas da Forbes sobre a questão de quais são, né, o diferencial de grandes executivos, todos eles têm 1 hora de silêncio por dia. Você pode chamar de oração, de meditação, de silêncio, silêncio, silêncio. Eu comigo mesmo, sem televisão, sem música, sem nada. Aí você fala, pô, mas eu não tenho nem tempo de ir no banheiro, né? Então, assim, eu gosto de uma métrica que a gente já conversou numa live anterior, né, que foi uma mentora minha que trouxe, que norteou a minha tomada de decisão. Assim, 1 hora, quanto tempo é efetivamente? 70 minutos. Ah, tá. Então, eu lembro dessa reflexão que eu me fez, eu falei assim, um dia tem 24 horas e 60 minutos. São 1.440 minutos. Num dia. 1% de 1.440 é 14 ponto alguma coisa. Ponto 40 minutos. Vamos arredondar? 15 minutos. Então, 1 hora inteira de silêncio, 30 mais 15, 45 mais 15, é 4% do meu dia. Eu ainda tenho 96% do meu dia para pirar o cabeção com qualquer coisa. Eu não tenho 4% do meu dia para perceber se eu estou cuidando de mim, da minha família, dos meus amigos, de um serviço voluntário, de uma espiritualização, qualquer que ela seja, e do meu trabalho como gestor. Está muito errada a minha agenda. E aí a gente volta para a questão do propósito. Qual é o propósito? Porque se eu não tenho propósito, eu estou seguindo o propósito de alguém. Fica tranquilo, alguém tem. E isso pode ser positivo ou não, né? Isso pode ser positivo no sentido de você estar alinhado a esse propósito, como pode ser negativo, porque na verdade você não identificou o seu propósito e está sendo levado, né? Levado por uma onda, né? Uhum. E aí você está sendo um péssimo colaborador. Porque você fica resmungando, porque você fala que o mundo é injusto, você fica uma vítima de tudo que está te acontecendo, que tudo é um lixo, que não sei, ninguém gosta de você, que você não sabe por quê. Então, quem sabe você mereça autoestima e respeito próprio, né? E isso se adquire com silêncio, com olhar para si, com entender por que eu faço o que eu faço. E às vezes, eu quero cuidar do meu pai. Às vezes, eu quero dar para o meu filho a melhor escola do mundo. Às vezes o propósito não é assim, eu quero salvar todas as crianças infelizes. Não! Às vezes é uma coisa que pode ser muito concreta. Assim, eu quero garantir que meu filho tenha as condições de fazer as boas escolhas na vida dele. Lindo! Você está no lugar certo para aprender a fazer isso? Porque eu posso aprender a fazer isso sendo gestor, eu posso aprender a fazer isso sendo consultor, eu posso aprender a fazer isso uma série de coisas. Né? E aí vem a competência de se desenvolver na sua liderança. E autoliderança. Jean, como hoje eu estou só com pergunta fácil para você, vou te pedir mais uma coisa, então. Tem muita gente que está escutando a gente que certamente está fazendo uma autorreflexão. Tanto a respeito do tema propósito, que nós falamos bastante aqui, como em relação a essas reações, a esse comportamento perante a adversidade. Como é que orienta a gente? Que dica que você dá para a gente poder fazer uma boa autorreflexão? Quais são os aspectos que eu preciso me atentar para efetivamente olhar o meu comportamento, avaliar se eu tenho propósito, se o meu propósito é efetivamente um propósito, como você falou antes, né? É uma meta, é um objetivo? Você consegue dar umas dicas para a gente? Só coisa fácil. Dicas eu consigo, mas recomendo claramente entrar em contato depois com a Step U e tudo mais para fazer um programa para desenvolvimento de propósito, tá? Isso porque você via coach, assim, esse é um trabalho longo. Agora, assim, vale uma reflexão. Gosto muito dos filósofos antigos, né? E não importa onde, você pode escolher o caminho que você quiser, né? Do oriental que vai pelo Ikigai, dos estoicos, enfim. Mas a pergunta que tem muito a ver, sempre tem a ver com aqui e agora. Né? E o aqui e agora, quando você está ligado com o seu propósito, você fica repetindo coisas que você, assim, às vezes não sabe por quê. Então, olhar para 3 pontos básicos. O que eu sei fazer? Né? E o que eu sei fazer, e, assim, e para que os outros me chamam? Que às vezes não é a mesma coisa. Assim, eu sou muito bom em Excel. Não gosto, tá? Mas eu sou muito bom, porque eu tenho uma inteligência cartesiana que me ajuda. Eu sou muito bom nisso. Mas as pessoas não me chamam para o Excel. Elas me chamam para dialogar, para ver se eu tenho uma opinião diferente. Não é por quê, é para quê.
né? E, às vezes, o que é que eu gosto de fazer? Eu tenho uma pergunta que nos foi feita recentemente, estava vendo a Cláudia aqui, né? Ela de Lisboa também, né? Inclusive sua sócia nesse processo, né? E a gente estava num processo de busca para uma equipe dessa questão do propósito. E tinha uma pergunta assim: o que é que faz com que você esqueça até de ir ao banheiro? Essa é uma pergunta ótima para saber qual é o seu propósito. Porque se você esquece a sua fisiologia, que é comer, beber e ir ao banheiro, que você está tão imbuído naquilo, com certeza, aquilo ali tem um valor incrível. E você vai se dar conta, nossa, já passou 2 horas, perdi o tempo, entrei no flow, né? Então, olhar para as coisas que te tiram desse espaço-tempo. Os gregos têm 2 noções de tempo: Cronos, que é o relógio, né? 15 minutos, 1 hora, tudo mais, e Kairos, a sensação de tempo. O que é que te tira de Cronos, que, sabe, um negócio assim, fala assim, nossa, chega a 16 horas, mas não chega a 18. Você tá ferrado. Né? Porque você está preso a Cronos. Né? Tá na hora de você descobrir por que é que você faz o que é. Então, voltando mais objetivamente à sua pergunta. O que eu sei fazer e quando eu faço, me tira da noção de tempo. Assim, é um prazer fazer aquilo a tal ponto que eu esqueço a minha biologia, eu esqueço o tempo, eu esqueço, né? E a segunda coisa é, as pessoas te chamam para quê? E aí você passa 1 hora conversando com alguém, ou desenhando para alguém, ou esquematizando para alguém, e a pessoa fala, nossa, obrigado. Quem sabe isso começa a te dar um cheiro de para onde é que você pode estar caminhando, né? E a outra coisa é se fazer uma pergunta básica, né? Assim, você acabou de receber 127 milhões de dólares, já faz 6 meses que você tem esse dinheiro na conta, né? O que é que você vai fazer amanhã? O que é que você vai fazer? Para que vale a pena? Né? E essa pergunta também veio junto nesse trabalho que eu estava falando com a Cláudia, né? Assim, são perguntas que a gente pode estar se fazendo quando a gente tira o dinheiro da frente, quando tira o que eu acho que eu tenho que fazer. Se você usa a palavra tenho que fazer, não é propósito. Se você usou quero fazer, aí faz sentido. Excelente. Eu acho que a gente tem 3 perguntas aí interessantíssimas de você que está vendo a gente se fazer essas perguntas. A primeira pergunta, então, relembrando, o que te faz esquecer da vontade de ir ao banheiro? Segunda pergunta, te chamam para quê? Né? E terceira pergunta, o que você vai fazer amanhã tendo 137 milhões de dólares na conta? Pode ser até real, não precisa nem ser dólar. E olha, você já tem isso há 6 meses, tá? Não é que você já vai... Você já executou todos os seus sonhos, você já comprou o que queria, já mandou não sei quem pro inferno, né? Porque tem isso também, né? Você já fez tudo que tem que fazer. O que você vai fazer amanhã? É verdade. Muito bom, Jean. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por esse papo. É sempre um prazer enorme receber você. É sempre uma alegria trocar com você tanta informação, tanto conhecimento. É para nós um orgulho mesmo ter você como instrutor da Step U. É um prazer imenso compartilhar. E cada vez que a gente tem essa possibilidade de conversar, no fundo, quem acaba aprendendo sou eu, né? Porque essas perguntas que nos provocam o nosso propósito, que nos fazem olhar para como é que a gente lida com as diferenças de pensamento, raciocínios, é o que gera maturidade para a gente. Então, eu sou grato imensamente pelas oportunidades, tanto na plataforma como nessas conversas que nós estamos tendo síncronas, que são de um prazer imenso. E essas perguntas que a gente receberam foram assim, uau, né? Hoje foi uma pergunta só, né? Assim, filé, como se diz. Né? É verdade. É verdade. Obrigado a todos também. Muito prazeroso receber vocês aqui, discutir, trocar ideia, ouvir as perguntas, responder, fazer novas perguntas. Esse é um propósito da Step U. Trazer conhecimento, trazer informação, abrir caminhos para que a gente possa aprender juntos, se desenvolver juntos e crescer juntos também. Como eu disse no início dessa live, a gente está muito satisfeito porque lançamos recentemente o programa de assinaturas para empresas, em que as empresas poderão levar para os seus colaboradores os programas completos com foco no desenvolvimento de competências comportamentais. E em breve teremos mais uma novidade que eu já vou adiantar aqui, que é o mesmo programa de assinatura para a pessoa física, para você que quer desenvolver não só uma soft skills, mas todas as soft skills. Opa, falhei aqui. E acho que uma justificativa importantíssima, né, quando a gente fala em desenvolver todas as soft skills, é porque a gente vê a convergência entre elas. Elas não funcionam isoladamente, mas há uma convergência entre elas que, inclusive, justifica o seu desenvolvimento, né, Jean? Sim. E é um trabalho contínuo.
né? Assim, poder olhar para ti continuamente e em pílulas, né? Que essa é uma grande, eu acho que um grande ganho, né? Que a CEPIL traz é isso, né? Você não tem que ficar 18 horas parado, você pode ir fazendo isso em pílulas e para e reflete, aí tem o e-book, aí você tem os exercícios, aí você volta, aí você tem as comunidades para estar compartilhando e buscando. Então, assim, acho que esse exercício contínuo é absolutamente maravilhoso, né? Isso aí. Pessoal, boa noite para todos. Obrigado pela presença. Quem entrou agora e não assistiu desde o início, daqui a pouquinho vai estar no nosso IGTV, no Instagram. E não deixa também de acessar nossos outros conteúdos, tanto no Instagram como no nosso site, stepu.com.br. Um grande abraço para todos e boa noite. Gratidão, Carlos. Gratidão a todo mundo. Espero vê-los um desses dias, ou online ou presencialmente. Certamente. Um grande abraço. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.